Vamos entender hoje o que está acontecendo no mercado. Quais são os possíveis pontos de compra para a gente, né? E claro, a gente entender e para a gente se preparar para a gente estar se posicionando. Porque é aquilo, quem se posiciona melhor, lucra melhor. Esse é o chamado mercado de criptomoedas, que as pessoas acham que é apenas comprar. E na verdade não é apenas comprar, é saber onde comprar. Além disso, venho também mostrar e provar uma das coisas aqui que eu venho fazendo, que mostrando que o mercado tem um ciclo. Então, logo em seguida. Fala família, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está iniciando a semana, né? E aí a gente agora vai entender e realmente estar preparado para o que vai acontecer no mercado. Não é simplesmente, como eu venho falando aí, que não é simplesmente só comprar. É a gente saber o que vai acontecer para a gente estar preparado. E uma coisa que eu venho falar, o que eu venho mostrar aqui hoje, a gente já vem retratando isso faz tempos, entendeu? Então por isso que eu falo, é manter a calma e claro, e confiar na análise da gente, primeiramente. Assim como eu faço minha análise, vocês também podem fazer a de vocês. Vocês são como eu sou como vocês, todo mundo são, e todos nós somos iguais, desculpe. Então, não tem que ter medo de fazer análise. Vocês têm que parar com isso. Muita gente fala, Lobo, eu acho que eu estou errado e tudo. Perguntar aí é uma coisa, ter medo é outra. Então, tirem esse medo. Tirar o medo é a melhor coisa, beleza? E no finalzinho eu vou mostrar mais uma coisa aqui também para vocês. Bora lá, pessoal. Vamos lá, rapidão, eu vou dar só uma limpada aqui, só para vocês entenderem isso aqui, ó. Primeiramente eu estou colocando no gráfico diário, por que no diário? Porque eu estou vendo menos ruído, certo? Bora lá entender, vocês estão vendo que eu estou pegando um gráfico limpo aqui, né? Ou seja, eu estou com um gráfico limpo aqui. Vou tirar só essas coisas aqui, para não estar complicando. Então o que acontece? Eu estou com um gráfico limpo, não vou atrapalhar não. Eu estou com um gráfico limpo aqui, e vocês estão vendo que no gráfico limpo eu já consigo tentar me preparar para o que vai acontecer, beleza? Então, primeiramente, antes, eu preciso traçar os meus suportes e as minhas resistências. Então, eu venho lá no pico máximo desse movimento aqui, eu não estou querendo olhar esse movimento aqui, então eu olho o movimento que antecede essa alta, que o que é isso aqui? Aí eu procuro o topo disso aqui. Qual que é o topo? O topo fica uma média de 41.500, 42 e alguma coisa, mais ou menos nessa região. Beleza? Eu tracei o meu topo, agora eu vou traçar o meu fundo. Eu tenho agora o meu fundo aqui. Olha aqui para vocês verem, que é exatamente o que estava. Pronto, acabou. Agora eu tenho o meu fundo traçado. Vou dar um zoom aqui, eu tenho o meu fundo traçado. Vocês estão começando a ver aqui, eu vou traçar isso aqui um pouquinho mais para cá, só para vocês verem. E, claro, eu quero mostrar isso aqui para vocês e mostrar que isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Então nada mais do que está acontecendo agora é um ciclo. Beleza? E aqui a gente vê o seguinte. Vocês estão vendo. Aí eu voltei aqui rapidão. Bora lá aqui. Cadê, gente? Céu, tá aqui. Bora lá. Então, o que acontece? Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Vocês estão vendo que a gente tem esse pedaço aqui, certo? Batendo com esse pedaço aqui. Beleza? Ou seja, de novo, aí agora eu vou fazer de outra cor. Vocês estão vendo esse pedaço aqui, batendo com esse pedaço aqui? Ou seja, o mercado está repetindo um movimento que ele não teve força de continuar. Vocês estão vendo que aqui houve um rompimento, aqui era uma resistência, aqui era uma resistência e aqui houve um rompimento. Só que quando aconteceu esse rompimento, o mercado ele não teve força. Olha aqui para vocês verem. Ele veio, rompeu a nossa LTA e começou a formar a nossa famosa LTB. A LTB eu fiz um pouco torto, mas vocês já conseguem entender. E depois da LTB a gente teve uma possível lateralização. Começou aqui mais ou menos lateralização. Beleza? Ou seja, depois da lateralização, ok, isso já é um primeiro ciclo. Depois da lateralização, pessoal, eu já venho falando isso aqui para vocês. A gente tem um período de alta. Depois do período de alta, o que a gente tem? O período de baixa, que provavelmente vai ser aqui, já a gente vai explicar o porquê. E depois desse período de baixa, a gente vai ter uma possível lateralização. Então o que? Vocês estão vendo que esse movimento está se repetindo desde lá de trás? É por isso que eu falo, peguem o gráfico passado para terem referências com o gráfico futuro.
Mas espera aí, quando eu falo gráfico, é o gráfico, não é indicador móvel, não é RSI. Isso não serve para merda nenhuma. Coloquem isso na cabeça. Esse negócio de indicador não serve para merda nenhuma, porque exatamente quer dizer o sentimento do mercado naquele exato momento. Se o RSI, olha aqui só para vocês entenderem uma coisa, como é que funciona o RSI. Por isso que eu falo, não caiam em baboseira que é explicado para vocês. O que é o RSI? Quando bater aqui, significa que está sobre, aqui, ó, bem aqui, sobrevendida. Aí o que a pessoa faz? Compra, aí vem, quando chegar aqui, aí fecha a operação. É basicamente isso, porque quando chegar aqui está sobrecomprado, e aí ele vai ficar nesse ciclo. O RSI funciona desse jeito, não serve para merda nenhuma. Claro que vai ter gente que gosta e tudo, mas é a minha opinião. Beleza? Então, vocês começaram a ver isso aqui, que tem uma alta, uma baixa lateralização, uma alta, uma baixa lateralização. Então agora a gente está na baixa. Depois da baixa, o que a gente se encontra? Uma lateralização. Agora, peraí, que vocês não sabem onde eu quero chegar ainda. Então vocês viram que o mercado não está nada mais do que no movimento normal dele? Beleza. Agora uma coisa eu falo para vocês. As pessoas que realmente entendem de mercado, elas estão se preparando para se posicionar. E não estão posicionadas agora nesse momento. Beleza? Então agora que vocês já viram o que está acontecendo, que é um movimento normal de mercado, não tem que desesperar nem nada. Vamos continuar. Então, pessoal, agora a gente viu o que aconteceu no movimento passado, vimos o que está acontecendo agora, de o quê? De realmente saber qual que é o movimento que vai acontecer futuro, beleza? E agora a gente vai ver como é a marcação que a gente precisa agora nesse exato momento. Qual que é? A gente precisa traçar, vou fazer um pouquinho aqui, vou pegar esse aqui, porque esse aqui eu posso mover. Então a gente precisa traçar as nossas linhas de tendência. Por que as nossas linhas de tendência? Para a gente entender o que o mercado está fazendo. Vou fazer de outra cor para não complicar aqui. Pronto, esse verde aqui, não. Esse roxo aqui. Então a gente fez isso aqui. Olha aqui para vocês verem. A gente tem uma tendência de alta linda aqui, certo? Vamos aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui. Isso aqui vocês já estão cansados de saber que essa estrutura aqui se chama linha de tendência de alta, ou seja, a gente tem uma linha de tendência de alta formada. E o que eu venho falando para vocês desde os vídeos passados? Eu não vou voltar aqui para o vídeo não ficar longo nem nada. Por quê? O que eu falo, pessoal? Quando acontece o quê? O rompimento da nossa LTA, vai ser formada uma LTB. Aqui, ó, o movimento da LTA foi rompido bem aqui. A gente tem uma formação de uma LTB aqui. Olha a LTB, eu fiz um pouco todo, mas vocês já conseguem mais ou menos entender. Ou seja, isso a gente já tem um movimento de baixa, confirmando o que a gente fez agora na análise anterior. O que vem depois do movimento de baixa, pessoal? Movimento de lateralização. Então a gente está esperando um movimento de lateralização. Mas espera aí, vem cá. Mas por que, Lobo, você está falando que o ativo vem só até aqui? Porque, pessoal, olha aqui. Isso aqui é uma resistência, uma resistência, uma resistência, uma resistência. Ou seja, isso é uma região difícil de romper. Então aqui aconteceu um falso rompimento. Depois aconteceu um rompimento. Certo? Após acontecer esse rompimento, a gente tem esse movimento aqui onde ele era uma resistência. Nesse movimento aqui agora que ele rompe isso aqui, ele se transforma em um suporte. Ou seja, eu tenho isso aqui agora como suporte. Mas vocês têm que ver uma coisa no gráfico. Em algum momento eu estou vendo a confirmação que aquele suporte é forte, que é o famoso reteste. Que, pessoal, eu não vi que em nenhum momento aquele suporte vai ser forte para estar segurando o preço. Olha aqui vocês vindo, ele não veio nenhuma vez. Ah, mas ele chegou aqui e quase tocou. Quase. Olha aqui, peraí. Quase, isso aqui é quase, gente. Isso aqui não é tocou, porque vocês têm que lembrar uma coisa. Isso aqui é um gráfico de 4 horas. Então, se é 4 horas, olha aqui, eu vou traçar bem certinho. Se é 4 horas, olha a distância que isso aqui é, se a gente for olhar nos gráficos menores. Diários aqui, desculpe, isso aqui é um gráfico diário, então a distância é enorme. Então não tocou ainda, não completou o ciclo ainda do mercado para estar se continuando a famosa alta. Uma coisa eu falo para vocês, se aqui nesse exato momento, ó, aqui, pronto, ó. Se exato momento as pessoas tivessem deixado o mercado, esse candle aqui, vir exatamente aqui, para estar fazendo esse movimento aqui, eu garanto para vocês que o Bitcoin já estava no somo lá em cima, entendeu?
Eu acredito isso. Mas como não teve, aí o que acontece? Como acumulou muita gente que estava comprada e tudo, aí acontece, a queda aconteceu exacerbada. Aí voltou para aquele canal que estava de antes, entendeu? Então eu acredito exatamente nesse sentido. Agora vamos lá mais uma coisa. O que vai acontecer realmente? Vocês lembram que eu falei nos vídeos anteriores, eu não vou mostrar, mas se vocês quiserem podem estar voltando nos vídeos, vocês estão vendo. Eu falei desse jeito, pessoal, eu quero o Bitcoin a 42k. E ele vai a 42k. Ah, mas isso aqui não tocou, para começar, beleza? Então, eu já sei o seguinte, que eu quero exatamente o Bitcoin 42k para ele completar o ciclo dele, que é exatamente essa mesma região aqui, ó. Essa mesma região. Para não acontecer esse mesmo movimento, porque se não acontecer isso, pode vir a acontecer exacerbadamente, entendeu? Esse é o perigo. Então o que eu espero para exatamente estar acontecendo no Bitcoin, pessoal? Período de alta, período de queda agora. Agora, peraí, vem cá, vamos parar e raciocinar. Vocês estão vendo aqui que a gente tem uma estrutura pequenininha escondida? Aí eu vou falar para vocês. Mas aí, Lobo, que estrutura? Vocês viram que a gente tem que vir nos 42k. 42k, e ele ainda não veio nos 42k, então eu já tenho anotado isso, beleza? O que tem de acontecer? Aconteceu o seguinte, pessoal, a gente aqui tem uma pequena estrutura, se a gente for traçar aqui, ó, vou traçar isso aqui para vocês, e vou traçar isso aqui para vocês. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, pessoal, que é exatamente o que está acontecendo, ou seja, ele tá vindo aqui, tá batendo aqui, tá vindo aqui, tá batendo aqui, vai bater aqui, vai bater aqui, vai bater aqui. Que movimento que é esse, pessoal? Pessoal, isso é um movimento de lateralização. É um movimento que a gente já está confirmando pela terceira vez que realmente está no movimento de lateralização. Ou seja, a gente já está preparando que a baixa está acabando. E vai estar começando a lateralização. E o que vem depois da lateralização? Eu falo e repito. Pessoal, tem o ciclo, que é o que eu falei agora no início. Alta, baixa, lateralização. Olha aqui a gente estando na lateralização. Qual que é o próximo movimento? Alta. Então vocês já estão preparados para o que vai acontecer. Agora, quem não entende, está tudo desesperado, está realmente sabendo o que vai acontecer, está vendendo as moedas, que é as altcoins e tudo mais. Então é por isso que eu falo, tenham calma. O gráfico diz tudo para vocês. Pessoal, o gráfico diz tudo para mim. Eu opero exatamente olhando o gráfico. E acabou, entendeu? Então por isso que eu falo. Vocês olhando o gráfico, vocês vão entender o que realmente tem acontecendo no mercado. Beleza? Então, a gente está vendo como se fosse um triângulo aqui, ó. Eu não considero isso uma cunha, porque a cunha é mais ela para baixo assim, entendeu? Ela é meio que para baixo assim, ó, fechando assim. Fiz um pouco torto aqui, mas eu quero dizer que ela é para baixo. Então eu não considero isso uma cunha, eu conheço um triângulo. E da maioria, vou dar uma apagada aqui, né? Mas que triângulo, Lobo? É isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma estrutura. Então o mercado, ele tá acontecendo isso aqui, ó. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Bate, volta, para o quê? Uma hora ou outra, o que ele vai fazer? Qual que é o movimento depois da lateralização? Bum, alta. Olha aqui. Alta, baixa, lateralização. Vamos olhar para o gráfico passado, o que a gente tem? Para a gente ter a referência, por isso que eu falo. Entenda o que realmente vai acontecer. Vamos lá. Aqui é lateralização. Depois da lateralização, alta. Então eu tenho um movimento de alta aqui, ó. Alta. Depois da alta, queda. Depois da queda, lateralização. Olha aqui o movimento se repetindo. Nada fora do normal. Ou seja, parem de ficar preocupados. As pessoas falam, não sei o que, vai só subir. Gente, o mercado não é só subir. Que é igualzinho como outros canais falam por aí, que eu não posso falar o nome, infelizmente, que só falam baboseira, né? Para ganhar em cima de vocês. E tá aqui, ó, a alta, a nossa baixa, que acontece na lateralização ao mesmo tempo. Lá já a gente vai ter a alta. Aí os especialistas do YouTube aí, que são os grandões, né? Que tem não sei quantos mil seguidores aí, 1000 inscritos, falam, agora o mercado vai subir, agora o mercado vai estourar. Ou seja, eles não sabem, não são sabichão. Por que agora eles falam que vai acontecer isso? E eu tô falando para vocês antes de acontecer. Antes de acontecer. Saibam, muitas pessoas querem mostrar que sabem, mas na verdade não sabem de nada. Porque é um copiando ao outro. O que vocês aprendem? Fibonacci, mas não sei o que. Gente, eu não tô usando nem Fibonacci aqui. Entendeu? Então,
Abram a cabeça de vocês. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, a gente já sabe agora o que vai acontecer, provavelmente uma lateralização. Só lembrando, pode acontecer do mercado vir aqui para baixo? Pode, isso é probabilidade. Mercado, tanto qualquer mercado financeiro e tudo, a gente trabalha com probabilidade. Mas a probabilidade maior é acontecer isso. Vocês viram que a gente confirmou na terceira vez que exatamente é isso que está acontecendo. É esse movimento, e é assim que trabalham as instituições, é assim que trabalham os grandes players, beleza? Então só lembrando uma coisa, esse tempo que está acontecendo isso aqui, está acontecendo o ciclo natural das outras moedas, entendeu? Das outras moedas. Eu quero só ressaltar uma coisa aqui, rapidão, que eu volto já, que eu quero mostrar isso aqui para vocês. Só um segundo que eu volto já. Pessoal, rapidão aqui, ó, para mostrar para vocês que existe um ciclo no mercado. Vocês estão vendo que isso aqui, eu fiz essa marcação aqui, deixa eu voltar aqui. Eu fiz essa marcação aqui, deixa eu dar uma apagada aqui, pronto. Eu fiz essa marcação aqui, eu não me lembro o dia, mas foi mais ou menos no dia 11, deixa eu ver, 11, não, desculpa, dia 6 de setembro, ó. Por que 6, tá vendo? 6 aqui provavelmente é 7 ou 8. Aqui, ó, 6, 7 ou 8 aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, que eu já previ exatamente o que vai acontecer no mercado e eu vou mostrar agora o que está acontecendo. Calmem. Eu falei que para vocês, pessoal, isso aqui eu passei lá no pessoal, lá é por isso que eu não falei aqui no YouTube, eu falei para o pessoal lá da sala de sinais. Mas quero só mostrar isso aqui. Olha aqui para vocês verem. Eu falei isso aqui para vocês. Pessoal, o que a gente tem? Alta, falei lá dentro. Baixa, depois da baixa a gente tem uma lateralização. Só que aqui a gente tem que olhar o seguinte, a gente tem o ciclo que exatamente o ciclo deveria acontecer isso. Mas nesse ciclo houve reteste dos rompimentos lá de trás? Não houve, que é exatamente o destaque que eu falei para vocês. Ali, como a gente vai acontecer a confirmação daquele rompimento, a gente não precisa olhar para o gráfico futuro. A gente já sabe que o gráfico futuro completou o ciclo dele. Só não aqueles dos 20K, que eu acredito que tenha que completar uma hora ou outra, ele vai completar. Não sei o dia, nem a hora, nem o momento. Então o que é? Eu olho lá para baixo. Olha aqui para vocês verem isso aqui, ó. Isso aqui foi um rompimento também, ó. Mesma coisa está acontecendo ali no Bitcoin. Olha, um período de lateralização forte, houve um rompimento, mas não teve a confirmação que esse rompimento aqui, que esse suporte aqui vai ser forte para estar segurando o preço. Aí eu presumi que o quê? O gráfico tem que voltar em 65,55. Aí eu tracei exatamente uma LTB. A LTB aqui, como vocês estão vendo, a linha de tendência de baixa, que é exatamente como vocês estão vendo, que é o quê? A gente teria que acontecer o movimento passado que não aconteceu, certo? LM50, por quê? Porque ela está abaixo já da nossa LM50, então já configura a tendência de baixa, beleza? E agora a gente vai para o gráfico atual. O gráfico atual. Cadê o gráfico atual? Não, o gráfico atual, deixa eu ver. Eu perdi, só um momento que eu volto já. Olha aqui, pessoal, gráfico atual. Olha aqui para vocês verem. Por isso que eu falo, saibam o que vocês estão fazendo, porque as pessoas só querem enganar vocês. Olha aqui, ó. Aqui é essa região aqui, ó, que eu falei do rompimento. Olha aqui o ponto de compra, que é exatamente nos 65,55. 56, tanto faz. Olha aqui, seria mais ou menos essa região aqui, ó. Gente, o gráfico tá indo lá. O gráfico está indo lá, porque isso é um movimento natural de se acontecer, porque o gráfico tem que acontecer um movimento natural, para quando ele não estiver lá em cima, ele despejar de uma vez, entendeu? Por isso que eu falo, mercado tem cronologia, então respeitem a cronologia deles. Só que o que eu falo, se você entender, você vai ganhar dinheiro nesse mercado, se você não entender, você vai perder, entendeu? Que é muito que é passado para vocês. Vocês estão vendo que eu não preciso de indicador, não preciso de merda nenhuma? Então é por isso que eu falo, olha aqui, isso é só um exemplo para mostrar que o quê? É o que está acontecendo nas outras moedas. Sol, ADA, eu espero ela em um ponto alguma coisa, eu já falei, só voltar aos vídeos anteriores que tem explicado. Então é por isso que eu falo, esperem, quando as outras moedas completarem o ciclo delas, o Bitcoin já vai estar finalizando naquele triângulo que a gente traçou aqui, né? A gente não traçou um triângulo aqui assim, a gente não traçou um triângulo exatamente assim, então quando as moedas estiverem chegando no ciclo delas, por exemplo, se essa moeda estiver chegando aqui e as outras também, as altcoins em geral, estiverem completando o ciclo dela, o Bitcoin provavelmente já vai estar aqui no final do triângulo, para exatamente depois ele já continuar alto, ele não tem mais que vir para baixo,
entendeu? Então é por isso que eu falo, pessoal, entendam como é que o gráfico responde para vocês estarem se posicionando. Pessoal, eu falo a verdade, o que eu tenho que provar aqui para vocês. Eu quero fazer vocês ganharem dinheiro, mas se vocês não pararem de acreditar em baboseira que é explicada por aí, coloca uma coisa na cabeça, não é só porque youtubers é grandões aí por aí tudo, que eles entendem não, entendeu? É um copiando do outro, eu não estou copiando um do outro isso aqui digamos assim, isso aqui é poucos que descobrem e poucos que falam, coloquem isso na cabeça de vocês. Poucos que descobrem e poucos que falam. Porque se falar, vai, digamos assim, vai ajudar o outro coleguinha vai ganhar mais do que você. Entendeu? Infelizmente é isso. O mercado não está preocupado se você vai ganhar ou perder. Entendeu? Ele quer ganhar de você. Mas uma coisa que eu sei, você quer ganhar dele, eu quero ganhar dele. Então para isso, vocês têm que saber o que vocês fazem e assim estarem melhores posicionados. Beleza? Pessoal, se você gostou disso aqui, eu faço isso aqui com o maior carinho, com maior paixão para vocês, para ajudar vocês a realmente evoluírem dentro desse mercado. Então, se eu ajudei vocês a abrirem a cabeça, a entenderem melhor essa parte, por favor, dê seu joinha aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar e fortalecer para que isso seja expandido para mais pessoas. Vamos abrir as cabeças das pessoas para isso, pessoal. Entendeu? Então, me ajudem, que é o que eu falo. Eu estou ajudando vocês, mas em troca, me ajudem. Beleza? Então, se você não gostou, dê seu dislike, você que sabe, entendeu? Você é livre para você estar fazendo o que você quiser. Mas eu peço a tua colaboração. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você tem algum colega que quer realmente mudar de vida, que quer realmente entender o mercado, compartilha esse vídeo com ele, para exatamente ele ver que o mercado não é bicho de 7 cabeças. Beleza? Então, eu vou nessa. Espero que esteja ficado aí bastante entendido aí para vocês. Que é o que eu falo, eu quero ajudar vocês, mas vocês têm que se permitir serem ajudados. Beleza? Então valeu, um abraço e eu fui! It's black and white.